O presidente Arthur Lira termina esta sessão em que os deputados e deputadas elegeram os membros da mesa diretora daqui da Câmara para a legislatura 57, que começa agora, a legislatura número 57. Lembrando que a primeira foi em 1826, ela começou em 1826, no dia 6 de maio. E a primeira Câmara foi criada pela Constituição de 1824, que foi aquela outorgada pelo imperador Dom Pedro I, melhor dizendo. Bom, foram 11 cargos em disputa, presidente Arthur Lira com 464 votos, portanto é um recorde de votações. Antes, o deputado que tinha tido proporcionalmente mais votos era o deputado Ibsen Pinheiro, do PMDB do Rio Grande do Sul, na legislatura número 49, lá em 1991, para o biênio 1991, final de 1992, foi 96,4% dos votos. Teve em segundo lugar o deputado João Paulo, do PT de São Paulo, que foi presidente da Câmara na legislatura 52, 2003 a 2004. Ele teve 434 votos e naquele momento 484 deputados votaram, então 89,7% do total dos votos. Arthur Lira, então, com 464 votos, é o que teve a maior quantidade de votos na história, então, das legislaturas que a gente tem registro, portanto. Lembrando a você que a mesa diretora, ela dirige os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara dos Deputados. Os integrantes são eleitos a cada 2 anos pelos 513 deputados. São 7 titulares, repetindo, o presidente, 2 vice-presidentes e 4 secretários, além dos suplentes. A gente vai trazendo para você aqui informações pontuais a respeito dessa sessão, da votação, mas na medida em que a gente conseguir falar com deputados, aqui a gente vai chamar também os nossos repórteres que estão aqui no plenário. Antes de algum chamado, eu vou trazer para você aqui, por exemplo, uma das atribuições do presidente da Câmara, por exemplo, trazer para você as principais, a supervisão geral dos trabalhos da instituição e a definição da pauta de votações no plenário. Ele é o segundo também da linha sucessória da Presidência da República, integra o Conselho Nacional da República e o Conselho de Defesa Nacional. Nesse caso da sucessão, se houver, por exemplo, uma ausência do presidente e do vice-presidente da República, o presidente da Câmara é quem está na linha sucessória após esses dois. E aí tem também, depois do presidente da Câmara, o presidente do Senado. Por falar nisso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, foi reeleito. Ele teve 49 votos contra 32 do adversário Rogério Marinho, do PL do estado do Rio Grande do Norte. Então, como estava previsto, pelas articulações, pelos acordos dos partidos em torno dessas eleições aqui na Câmara e no Senado, os resultados foram como previstos. Falando um pouquinho mais também para você sobre os outros órgãos ou sobre as outras funções da mesa diretora, o primeiro vice-presidente é responsável pela análise dos requerimentos de informação a outros órgãos do poder público. Ele também compõe a mesa do Congresso Nacional. Muitas das vezes o primeiro vice-presidente é quem dirige as sessões do Congresso Nacional. Às vezes o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, não dirige, não tem condições por alguma razão de agenda, e aí o primeiro vice-presidente da Câmara assume essa condução das reuniões do Congresso, reuniões conjuntas da Câmara e do Senado. O segundo vice-presidente tem a incumbência de examinar as solicitações de reembolso de despesas médico-hospitalares dos deputados e também de fomentar a interação institucional com órgãos do Poder Legislativo nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Falando sobre o primeiro secretário da mesa diretora, ele responde pelos serviços administrativos da Câmara, como se fosse o prefeito da Câmara dos Deputados. Já o segundo secretário, pelas relações internacionais da Casa, incluindo a emissão de passaportes para deputados, e também ele é responsável pelo estágio universitário. A Câmara oferece várias opções de estágios para estudantes, inclusive você pode acompanhar essas possibilidades acessando o site www.câmara.leg.br, que lá e faz uma busca naquele cantinho de busca para as opções de estágio. Você que tem idade de estágio, enfim, e que tiver interesse por isso, só trazendo esse adendo para uma das funções que é exercida pelo segundo secretário da mesa diretora. O terceiro secretário é responsável pelo exame de requerimentos de licença e justificativas de falta apresentados por parlamentares e também
pela autorização prévia de reembolso de despesas com passagens aéreas internacionais. E o quarto secretário pela supervisão do sistema habitacional da Câmara. Então, são as responsabilidades em resumo de cada um dos membros da mesa diretora. Lembrando que os suplentes têm a função de substituir os secretários, os que são titulares, em eventuais ausências. Por falar nisso, eu retomo para você aqui, então, portanto, os resultados da votação, da escolha dos integrantes da mesa diretora para essa legislatura, 57ª legislatura número 57. A gente tem aqui o deputado Arthur Lira para presidente com 464 votos, um recorde. Chico Alencar, do PSOL, ficou em segundo lugar, PSOL da Federação PSOL e Rede, com 21 votos. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do estado do Rio Grande do Sul, com 19. E houve 5 votos em branco, nesse caso, para a votação de presidente da Câmara. Primeiro vice-presidente Marcos Pereira, que retoma essa função, ele que já foi vice-presidente da Câmara, primeiro vice-presidente da Câmara em outra ocasião. No mandato do deputado Rodrigo Maia, ele teve 456 votos. Para segunda vice-presidente, é Sóstenes Cavalcante, do PL do estado do Rio de Janeiro, teve 385 votos, foi eleito, e concorreu contra ele o deputado Luciano Vieira, que é do PL também do Rio de Janeiro, ele teve 94 votos. Essa candidatura do deputado Luciano Vieira foi avulsa, lembrando que é permitido nesse caso que haja candidaturas avulsas nessas vagas, nesses cargos que são direcionados aos partidos. A gente já tem entrevista, né? Lincoln Macari está com o Luciano Bivar, que foi reconduzido também aqui como primeiro secretário da mesa diretora. Ele está com o Lincoln Macário aqui no plenário, vai falar conosco. Lincoln. Isso, Carlos. Assim como o presidente, o primeiro secretário também foi reconduzido, e a gente pode dizer que não são os dois cargos mais importantes da mesa. O presidente faz a condução política, mas boa parte da administração da casa é feita pelo primeiro secretário, que inclusive é responsável por dar posse ao diretor-geral e ao secretário-geral da mesa. Lembrando que ele também ocupa um outro cargo importante de natureza política, que é a presidência do União Brasil, o terceiro maior partido da Câmara dos Deputados. Muito cumprimentado aqui por todos os colegas que passam. O deputado Luciano Bivar, na administração da casa há muitos desafios, né? Porque é esse trabalho técnico que existe que dá sustentação ao trabalho político. E, em certa medida, a Câmara tem conseguido, né, cumprir bem esse papel. Eu gostaria que o senhor falasse das prioridades da primeira secretaria e também das prioridades políticas. Afinal de contas, a mesa diretora, no seu conjunto, toma muitas decisões políticas importantes, né? É verdade. Eu acho que isso foi muito bom. Essa demonstração democrática que nós tivemos hoje, o consenso, o espírito do nosso presidente eleito agora, reeleito, Arthur Lira, de congregar todo. E é uma demonstração do que a casa, que meus colegas aprovaram, tanto a reeleição do Lira como a reeleição do primeiro secretário, né? É algo que eu sempre muito preocupado como as coisas devem funcionar aqui, se não vai faltar problema aqui da energia, se a TV Câmara está funcionando bem, com os equipamentos modernos. Então tudo isso é um problema cotidiano. A gente tem respondido a contento. Se nós não tivéssemos respondido a isso, eu tenho certeza que hoje a gente não estaria reeleito aqui como primeiro secretário da Câmara. Eu parabenizo, e a gente já vai passar para o outro canto, porque a nossa colega Dini Moraes está como presidente reeleito. Obrigado. Um abraço. Exatamente, Lincoln Macário. Na verdade, eu já estou aqui bem do seu ladinho, no plenário Ulisses Guimarães, e presenciando a conversa de Dini, por favor, o seu microfone. Dini, por favor, a gente vai falar com o presidente da Câmara agora. Pronto, agora vocês estão me escutando? Isso, agora sim, vamos lá. Eu estou aqui no plenário Ulisses Guimarães também, bem no centro, e estava presenciando, inclusive, a conversa de um ex-presidente da Câmara, o deputado Marco Maia, e agora com o presidente da Câmara, reeleito, o deputado Arthur Lira, ele que teve a maior votação da história para esse cargo. Presidente, parabéns pela sua reeleição ao cargo mais importante da Câmara dos Deputados. E eu queria que o senhor fizesse uma avaliação para a gente a respeito dessa articulação, porque foi uma grande articulação liderada pelo senhor, que fez com que se fechasse todos esses cargos alinhados da mesa diretora. Bom, em primeiro lugar, aproveitar a oportunidade de falar aqui à TV Câmara para sempre ressaltar da nossa satisfação em sermos deputados e o orgulho de presidir essa casa. Lógico que uma eleição como essa, você não constrói ela em 30 dias, nem em 60, nem em 90. Isso é fruto de muito relacionamento, de muita dedicação e
de pautas que são tratadas com muita liberdade por todos os líderes, pelos deputados, convergência de tratamento. Então, o que aconteceu hoje na sessão da Câmara dos Deputados foi um reconhecimento de que todos os partidos vão trabalhar em conjunto para a pacificação desse país, para a unificação da discussão das ideias em detrimento das brigas pessoais, das agressões físicas ou virtuais. A nossa tônica sempre foi essa e eu penso que a Câmara dos Deputados hoje, com essa eleição praticamente sem disputas, onde toda a chapa recebeu votações expressivas, não é? E os deputados acreditaram, confiaram e nós vamos ter muito trabalho pela frente, porque a responsabilidade só aumenta quando você tem maiorias absolutas e quando você tem quase que unanimidade, essa responsabilidade ela é muito mais multiplicada e cobrada. Então, com muita humildade, a gente vai continuar com os nossos trabalhos, respeitando as prerrogativas parlamentares, ouvindo a cada bancada, a cada deputado, a cada líder, que representam os mais diversos municípios, estados, lugares deste país. A Câmara é a casa do povo, nunca fechou em momento algum. E num dia como hoje dá uma demonstração clara em favor do Brasil, por mais diálogo, mais consenso e menos discussões. O senhor acha então que a formação desse grande bloco de apoio ao senhor e essa votação expressiva e histórica, ela vai ao encontro do discurso que o senhor fez, inclusive foi muito enfático em defesa da democracia? Não tenha dúvida, né? O Brasil é um país de democracia jovem, mas de instituições muito sólidas, né? O que nós vivemos nunca mais pode se repetir. O Congresso Nacional, de uma maneira ampla, foi muito forte ao encontro da defesa da democracia, Poder Judiciário, Poder Executivo e a maioria esmagadora da população brasileira. Então, um pequeno grupo de radicais não podem influenciar nem denegrir a imagem do Brasil interna e externamente, nem ameaçar qualquer pilar da democracia. E aqui, além de tudo isso, o sentimento de que cabe a nós, como representantes da população, começarmos esse trabalho, darmos o pontapé nos diálogos, nas conversas, nas conciliações e, lógico, cada um defendendo os seus pontos de vista. Nós temos partidos aqui muito diferentes ideologicamente. O que a gente não pode mais permitir é a intolerância. Eu quero fazer uma pergunta específica para o senhor sobre alguns pontos do discurso. O senhor falou, por exemplo, na questão de que é preciso acabar com esse processo de criminalização da política, ou seja, é preciso descriminalizar a política. Existe alguma ação prática que seja possível tornar isso realidade? Olha, quando eu falei de tem que parar, não, eu disse que a política foi muito criminalizada. A política ela se acocorou, os políticos se acovardaram, as instituições sofreram uma pressão extrema e o legislativo foi o mais abalado, foi o mais atacado. As prerrogativas constitucionais elas não têm que aumentar, elas têm só que se amoldar aos seus limites. Então, na busca desses limites, para que a gente saiba respeitar qual é o limite do outro, a amplitude dessa tratativa de respeito e de harmonia ela tem que ser preservada. Então, o recado e a luta para isso é que nós vamos ficar firmes nas nossas prerrogativas até o limite constitucional que nos é permitido. E fazer com que os outros também respeitem esses limites. É a melhor maneira de se equilibrar o jogo interno democrático de cada país, de cada povo. Uma última pergunta, questão de perspectiva. A gente vem falando muito, né, a sociedade toda brasileira está falando muito a respeito da reforma tributária, da necessidade da reforma tributária. E a gente sabe que essa é geralmente a grande pauta do início de todo o governo e de toda a legislatura. Como fazer a reforma tributária dessa vez destravar? Há um sentimento amplo na casa de que essa é uma reforma que falta, não é? Nós fizemos a trabalhista, fizemos a previdenciária. A reforma tributária ela vai destravar esse ambiente caro dos negócios no Brasil, o custo hora das empresas para fazer prestação de contas e dúvidas e questões tributárias, elas são enormes, ela favorece uma legislação que é muito não simplificada, ela é muito rebuscada, ela é muito intrínseca em detalhes, em situações que não ajudam no ambiente de negócios. É lógico que há interesses tremendos, nós já tentamos isso há 2 anos atrás, foi dada ao Senado a oportunidade de começar por lá. E agora não, agora o governo está no início de mandato, está querendo, o seu ministro da Economia está querendo, nós temos algumas PECs prontas, temos outras em andamento. Nós vamos revisitar esse tema, discutindo bastante
com foco para que em 2 meses e meio, 3, com a presença dos novos deputados, para que eles se aclimatem com o tema, que a gente volte a discutir no mercado, nos estados, nos municípios, ou seja, na federação, para que a gente chegue no texto médio. E se nós não conseguirmos o ideal, pelo menos a gente avança em simplificação, em modernização. Eu acho que já ajuda muito na descaracterização dessa situação tão rebuscada. Muito obrigada pela entrevista, presidente da Câmara, Arthur Lira. Muito obrigada e boa sorte nos novos desafios. Com você, Carlos. Então, e a gente já vai falar com o Lincoln Macário, que está aqui com o deputado Sóstenes Cavalcante, que também foi eleito para, nesse caso, um cargo na mesa diretora para a segunda vice-presidência, Lincoln. Exatamente, Carlos. Segunda vice-presidência, um cargo muito importante, porque faz parte dessa articulação política, porque além de terem cada um as suas tarefas individuais, a mesa diretora ela decide muita coisa no seu conjunto. Mas eu quero chamar a atenção para um aspecto muito importante que eu acho que é simbólico dessa construção inédita que nós tivemos hoje de um bloco, o monobloco, né, com quase a totalidade da casa, que foi quando o deputado cumprimentou efusivamente a deputada Maria do Rosário. A gente sabe, quem acompanha a política, que são de campos políticos bastante distintos, mas que mostraram, inclusive, um respeito muito grande na construção disso, usando o bottom um do outro e significando que, além das divergências políticas, há convergências. E eu comentava com os deputados que estavam chegando aqui que, às vezes, o maior adversário em um tema se torna o maior aliado em outro. E o senhor mesmo já viveu essa experiência com a deputada Maria do Rosário. Estamos aqui construindo um Brasil democrático, um Brasil do equilíbrio e do respeito. Tudo isso é fruto da articulação liderada pelo nosso presidente Arthur Lira, mostrando ao Brasil que é possível conviver com os diferentes. Todos sabem meu posicionamento ideológico, sou conservador, sou direita, não abro mão dos meus valores, assim como a deputada Maria do Rosário, e nesta mesa nós temos esses dois extremos. Por isso que fiz questão de abraçá-la, porque já na convivência desses dois mandatos que já tive vindo agora para o terceiro, tive a grata satisfação de ser o relator da nova lei da adoção, e como ela tem muita experiência na questão da infância, por ter sido ministra nesta área de direitos humanos, ela me ajudou muito na construção do texto. Nós trabalhamos até, brincávamos na época da construção desse texto, falando, nós temos que trabalhar nos porões para ninguém nos ver, porque senão as pessoas não vão acreditar. A gente trabalhava escondido, porque ela tinha contribuições importantes para o texto, e eu consegui aprovar esse texto por unanimidade na Câmara e no Senado, fruto de uma construção do diálogo. A boa política se faz dessa forma, não abrindo mão dos seus valores, dos seus pensamentos, mas convivendo nas divergências para o bem comum do Brasil. Hoje, se a gente tem uma lei nova da adoção, eu devo muito e agradeci no dia da aqui, a Maria do Rosário, e hoje eu tenho a satisfação de estar compondo uma mesa com ela. Não vamos abrir mão do que a gente pensa, dos nossos valores, mas a gente tem que aprender a conviver. É isso que eu acho que o Brasil precisa. Nós não podemos mais viver de extremos, a gente precisa viver com harmonia, respeitando as diferenças. Agora, a mesa diretora, ela é quem tem o poder, prerrogativas para várias ações, várias das regras que vão reger a casa, várias das decisões administrativas. Só a mesa diretora pode tomar essas decisões ou pode ter a iniciativa de propor ao plenário. E a gente vive um momento, iniciado já há cerca de 10 anos, mas que vem se intensificando mandato após mandato, de fortalecimento da Câmara, de aumento do protagonismo dessa casa, que já foi lá num passado razoavelmente distante, mas submissa e ganhou muito protagonismo. E isso, obviamente, vai se refletir no regramento interno, vai se refletir em como a casa se prepara para enfrentar questões muito complexas. Quero saber um pouco desse desafio também, deputado. Eu acho que a pós-modernidade traz desafio a toda a sociedade, não é diferente a Câmara dos Deputados. Por exemplo, décadas atrás nós não tínhamos a força das redes sociais, éramos só o jornal impresso, a televisão, não é? Hoje nós temos esse grande desafio de conviver com as redes sociais e com as famosas fake news que tanto mal fazem a sociedade brasileira. Então toda a pós-modernidade traz os seus desafios. E o que eu acho que a mesa diretora precisa enfrentar neste momento é
neste momento contemporâneo, nós termos o equilíbrio necessário, aliados ao nosso presidente Arthur Lira, contribuir para a modernização do funcionamento dessa casa, para a celeridade do processo legislativo, que lamentavelmente, no meu ponto de vista, ainda é um processo muito moroso. Nós poderemos ter celeridade em muitas questões aqui. Tínhamos dificuldades, por exemplo, de implementar essa liberdade do voto através de um sistema de tecnologia que a pandemia, graças a Deus, não é nada, eu que passei um momento difícil na pandemia com a Covid, mas a pandemia acabou nos levando à flexibilização desse instrumento tecnológico que dá celeridade ao processo e outros processos mais de celeridade ao processo legislativo. Eu acho que a mesa diretora tem que debruçar para a gente dar resposta mais célere. A sociedade brasileira paga caro por este poder e quer de nós uma resposta bem rápida. E é isso que a mesa diretora precisa se contemporizar e atualizar com a sociedade brasileira. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Deputado, a gente segue aqui do plenário Ulisses Guimarães para o Salão Verde, onde a nossa colega Paula Bittar tem mais um deputado. Prazer enorme. Oi, Lincoln, eu estou aqui ao lado do deputado Pompeu de Matos, que é do PDT do Rio Grande do Sul, e foi eleito para a suplência da mesa diretora. Deputado, parabéns pela eleição e, em primeiro lugar, quais serão os desafios dessa mesa diretora na avaliação do senhor? Muito obrigado, eu agradeço sempre primeiro a Deus pela oportunidade, naturalmente aos meus colegas deputados e deputadas que confiaram, foram 398 votos, quase 400 votos que me colocaram ali como suplente da mesa. E essa mesa vem com uma enorme responsabilidade. Nós somos 513 deputados de todas as cores, de todas as matizes. É a representação do segmento, do estrato da sociedade. E nós temos agora que equilibrar as relações, porque ali são deputados que vão lá da direita à esquerda. Então estão todos na mesma mesa. São só 11 nomes, 11 homens e mulheres. Então nós temos que dialogar, conversar entre nós, conversar com as lideranças, conversar com a sociedade. A responsabilidade é muito grande, pacificar esse país. Nós temos que olhar o coletivo, a pluralidade. O mundo é feito de homens, mulheres e ideias medianas. Nós mesmos, seres humanos, moramos a maioria nos meridianos da Terra. Poucos moram lá no Polo Norte, que é inóspito, congelado, quanto lá no Polo Sul, que é tão inóspito e congelado quanto. O equilíbrio é que se impõe, e esse equilíbrio é o desafio que nós temos de encontrar. Eu gostei muito do discurso do Lira. Esse discurso de ódio não cabe mais para nós, não cabe para ninguém. Virou a página, terminou a eleição, nós temos que governar para o Brasil, para os brasileiros. O Brasil espera de nós, nós não fomos eleitos para brigar. Nós somos eleitos para trabalhar. Esse é o desafio que nós temos. E a tarefa foi dada, e eu me honro muito, eu estou no meu 6º mandato, eu vou usar exatamente a experiência que o povo gaúcho me deu e que eu adquiri aqui no parlamento nos anos, são 20 anos de convívio, exatamente para ser um pouco, às vezes, o algodão entre os cristais, ser protagonista, porque tu sabes que a mesa diretora, ela tem um papel político, ela tem um papel de gestão, ela tem um papel administrativo. Mesmo a suplência, eu que fico ali na linha de frente na suplência, eu tenho tarefas. Não só substituir os que têm cargos maiores, mas funções. Eu diria assim, eu já fui prefeito, é como uma prefeitura. Nós somos os administradores da Câmara dos Deputados. Para se ter uma ideia, são mais de 15 mil trabalhadores aqui, entre assessores parlamentares, concursados e terceirizados. Ou seja, a Câmara dos Deputados tem uma população de servidores, de trabalhadores maior do que a maioria dos municípios do Brasil. Então veja o tamanho da nossa responsabilidade. Mas a gente está preparado para isso e essa função nós vamos desempenhar. O senhor citou essa questão da pacificação do país, conversando agora há pouco. O senhor falou que será uma tarefa, principalmente do presidente Arthur Lira, essa pacificação da Câmara. E o senhor citou que a pacificação da Câmara é um início aí para a pacificação do país. Queria que o senhor explicasse um pouquinho mais. Eu sempre digo que o exemplo tem que vir de cima. E são mais do que palavras, são ações e atitude, mas começa com as palavras. Aliás, até os maus exemplos, as rusgas, as brigas, começam com palavras, com ofensas, vias de fato, agressões e termina com a invasão que houve aqui na Câmara dos Deputados, que é abominável, que nós temos que rejeitar, que nós temos que ser refratário a isso. Agora, nem por isso nós podemos deixar de dialogar. E acho que o Arthur Lira, até
por ter sido presidente no governo do presidente Bolsonaro e agora ser o presidente no governo do presidente Lula, mostra exatamente que a Câmara dos Deputados está a fim de dialogar. Tem ambiente para nós fazermos uma conversa, uma concertação entre nós, de todos os partidos, de todas as cores. Isso é fundamental. E eu quero ser alguém que vai construir. O PDT tem esse olhar, essa percepção, sem o que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu sempre digo que o mundo é feito de muitos olhares, mas um olhar tu tem que fazer no horizonte. Quem olha o horizonte, enxerga lonjuras, encontra caminho e encurta as distâncias. Nós temos que olhar para frente. É para frente que se anda, é para lá que nós vamos. E o símbolo de andar para frente é o para-brisa do carro. O carro e o seu para-brisa. Ou seja, o para-brisa é bem grande e na frente. Para trás tem 2 ou 3 retrovisores, mas bem pequenininho, para te olhar pouco para trás e bastante para frente. Porque o que aconteceu lá atrás não está nos teus olhos, está na tua mente, porque tu já viu. E o que está acontecendo pela frente, tu tem que abrir o olho. Às vezes, para trás a gente até fecha o olho e sabe, mas para frente a gente tem que abrir o olho, olhar para esse Brasil, a população, o cidadão, que esperam muito de nós, o cidadão da área da Previdência Social, que está aí esquecido, abandonado, o emprego, a renda, a moradia, os desafios são enormes, a questão econômica do país, nós temos tanta coisa para fazer. Se nós perder tempo brigando entre nós vamos deixar de fazer a tarefa, de fazer o dever de casa, e isso eu não abro mão. Deputado Pompeu de Matos, muito obrigada pela entrevista, mais uma vez, parabéns. Eu que agradeço, muito obrigado ao povo gaúcho por ter me dado a oportunidade de estar aqui, ao Brasil, patrão velho lá de cima e os deputados que me deram essa expressiva votação para estar na mesa da Câmara dos Deputados trabalhando pelo Brasil. E agora a gente retorna ao plenário Ulisses Guimarães, de onde fala a repórter Dini Moraes. Dini. De novo, gente, eu tinha desligado o microfone, mas agora sim, vocês estão me escutando. Com o plenário quase vazio, para quem está acompanhando a gente pela Rádio Câmara ao vivo, ainda nessa cobertura ao vivo desse dia especial aqui na Câmara dos Deputados, dia de eleição da mesa diretora. Estou aqui agora no meio do plenário, praticamente vazio, com o deputado Gilberto Nascimento, ele que está indo para o seu 5º mandato e é a 4ª vez que ele ocupa um cargo na mesa diretora. Dessa vez ele foi eleito suplente de secretário e eu vou dizer um negócio para vocês, o cargo de suplente ele é interessante porque muitas vezes é ele que conduz a sessão plenária que está acontecendo aqui. Então o presidente está afastado, está numa reunião, está em algum lugar e quem conduz a sessão aqui de debates é o deputado Gilberto Nascimento. Ele tem muita experiência nisso. E, deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, repercutisse um pouquinho as perspectivas apontadas pelo presidente Lira, agora recém-eleito, e falasse também da perspectiva do seu novo mandato. Olha, a alegria é muito grande poder falar com a Rádio Câmara, com a TV Câmara, num momento, numa noite já tão especial, não é? E dizer que eu estou muito feliz porque hoje, graças a Deus, volto para a mesa, acho que agora pela 4ª vez, não é? Tive, graças a Deus, uma votação expressiva e está novamente com o presidente Lira numa expectativa de um momento interessante para o Brasil. O presidente Lira, inclusive, coloca nas suas posições hoje de forma muito clara que o que nós precisamos fazer é unir o Brasil. O Brasil não pode ter uma crise em que as pessoas já não discutam mais o Brasil e discutam só direita ou esquerda ou qualquer ideologia. Acima disso tudo, nós temos pessoas precisando trabalhar, nós precisamos temos empresas que precisam produzir, nós temos reformas importantes como a reforma administrativa e tantas outras. Então é nessa expectativa, nessa perspectiva que eu estou, graças a Deus, iniciando mais uma fase minha aqui na Câmara Federal, na vontade de trabalhar muito pelo Brasil e ver as coisas acontecerem. Torcendo para que o Brasil que é maior que a crise. Porque eu vejo muita gente dizendo o seguinte, olha, principalmente as fake news vai acontecer isso. Gente, o Brasil é maior que a crise. O Brasil é um país com 8.547.000 quilômetros quadrados, com 9% ocupado com agricultura e com 9% nós alimentamos 210 milhões de brasileiros. Somos o 3º maior produtor de aviões do mundo. Somos hoje um produtor de navio submarino com energia nuclear. Somos, enfim, o 3º maior produtor de grãos. Somos o primeiro exportador de grãos, principalmente a soja. Somos um país que produz 50% do açúcar do mundo, ou seja, se o Brasil deixar de produzir açúcar, o mundo vai ficar amargo. Então, este é o Brasil que a gente precisa acreditar nele e saber, as coisas vão melhorar, se Deus quiser. Muito obrigado, deputado, pela entrevista, sucesso aí no mandato e parabéns pelo novo cargo na mesa diretora. Boa noite. Agora nós vamos com o repórter William França.
Muito obrigado, Dini. Eu me encontro aqui com a nossa agora segunda secretária da mesa diretora, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, no seu 6º mandato, primeira oportunidade de compor a mesa diretora da casa, não é isso? Parabéns. Obrigado, William. Desculpem a voz. Foi um trabalho muito intenso, mas muito feliz pelo resultado, por servir a Câmara, servir ao Brasil, por valorizar o Parlamento e ter um resultado tão positivo no plenário. Junto com Me desculpe interrompê-la. Uma característica desta eleição, desta mesa, foi quase que um consenso, né? Vocês conseguiram construir todo esse trabalho junto com o presidente Arthur Lira e não houve muita disputa pessoal, exceto 1 ou 2 cargos. Mas assim, houve esse quase que um referendo a essa composição, essa articulação. Como é que a senhora avalia essa articulação toda que levou ao resultado da sua eleição e do presidente Lira? Muito positivo, porque tudo isso foi construído primeiro programaticamente, William, pensando a Câmara dos Deputados como uma instituição que precisa ser valorizada no cenário político nacional e onde o rosto e o agir de cada deputado e deputada é o principal cartão de visita da casa. Ou seja, a mesa diretora é para oferecer aos mandatos o melhor possível para o trabalho que vem lá do voto popular representado nos parlamentares. Mas, ao mesmo tempo, o desafio é enorme, porque há poucos dias atrás, no 8 de janeiro, como referiu o presidente Lira, nós tivemos aqui, neste salão, uma destruição. Então eu creio que essa unidade de hoje é uma resposta de respeito às instituições, uma resposta pela democracia, uma resposta pelo diálogo e que nada neste país acontecerá sem a democracia. Muito bem. Como eu disse, a senhora está na sua 6ª oportunidade de representar o seu estado pelo Partido dos Trabalhadores. E na mesa diretora, a senhora é a única representante do partido do presidente Lula. Como é que vai ser essa relação entre a Câmara e o Palácio do Planalto, entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo? O próprio presidente Lula, William, tem falado muito em unir o Brasil. E eu creio que ele busca que nós possamos avaliar se acharmos aqui na Câmara adequado no primeiro período a reforma tributária. Então tem muitos temas. Governo federal e legislativo entraram em um ritmo de diálogo e harmonia como a Constituição prevê. Nós precisamos ser mais Ulisses Guimarães e menos ódio. Ou seja, agora é uma travessia. Vamos reconstruir o Brasil, fortalecer a democracia, com diálogo entre os poderes. Eu acho que é isso. O presidente Lula sabe que pode contar comigo. E na mesa diretora, todos os deputados e deputadas, indistintamente, contem também com o nosso trabalho. E a senhora também tem outra peculiaridade, que é a única mulher dentro da bancada de mais de 90 deputadas. A senhora está representando também o poder feminino na mesa diretora. O poder feminino é muito maior do que a minha presença ali. 91 deputadas. É a maior bancada feminina de toda a história da Câmara dos Deputados. E isso é porque nós somos mulheres herdeiras de todas as que vieram antes, das constituintes, das que lutaram pela liberdade, contra o escravismo, das indígenas, das imigrantes. Eu creio que aqui, cada mulher trabalhadora deste Brasil, de cada estado, qualquer que seja o seu sotaque, qualquer que seja o seu jeito de ser, ela deve encontrar na Câmara um lugar que diga: este país é da igualdade. Contem comigo para isso. Muito obrigado. Eu queria agradecer a senhora particularmente, que a senhora interrompeu uma refeição para vir falar aqui com os nossos telespectadores e os nossos ouvintes da Rádio Câmara. Primeiro o povo. Obrigada à TV Câmara, à Rádio Câmara. Obrigada a você, William. E a todos os servidores dessa casa, servidoras. Não é fácil. Mas o trabalho legislativo não é só o parlamentar. É um conjunto de ações pelo povo brasileiro. Muito obrigado. Em nome dos nossos colegas aqui da Câmara, agradeço a sua gentileza, desejo sucesso, muitos parabéns. E antes de voltar ao nosso colega Carlos Oliveira para o encerramento, eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar com os senhores telespectadores, os senhores ouvintes da Rádio Câmara aqui hoje. Carlos, é com você para encerrar essa nossa transmissão de hoje.
William, muito boa noite a você, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando pela rádio, pela TV, nas mídias sociais da Câmara dos Deputados. Hoje foi uma sessão mais cedo para a posse dos deputados e deputadas e depois para a eleição da mesa diretora aqui da Câmara. Eu vou trazer para você quem foram os eleitos e a quantidade de votos para a gente finalizar essa nossa transmissão hoje aqui. O deputado Arthur Lira, com um recorde de 464 votos, eleito presidente da Câmara para esse biênio, 2023 até o final de 2024. Na verdade, vai até em fevereiro, né, de 2025, quando tem a eleição para a nova mesa diretora da Câmara dos Deputados. E aí o presidente Arthur Lira, então, reeleito, ele com esse recorde de 464 votos, teve a concorrência de Chico Alencar, do PSOL, que teve 21 votos, PSOL, a Federação Rede e PSOL, deputado Chico Alencar, que é do Rio de Janeiro, também Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, ele teve 19 votos. Foram 5 votos em brancos, nesse caso, para a disputa para presidente da Câmara. O deputado Marcos Pereira foi eleito primeiro vice-presidente com 456 votos, ele é do Republicanos do Estado de São Paulo. Sóstenes Cavalcante, do PL do Estado do Rio de Janeiro, foi eleito para a segunda vice-presidência, ele é do Estado do Rio de Janeiro, concorreu com o Luciano Vieira, que é também do Rio de Janeiro, do PL, e Luciano Vieira, que era uma candidatura avulsa, porque a candidatura oficial indicada pelo partido, pelo PL e pelo Blocão, que foi formado para essa eleição da mesa diretora, era de Sóstenes Cavalcante, que conversou conosco aqui. Aliás, a gente conversou com praticamente todos os membros da mesa, todos os eleitos para a mesa diretora para esse próximo biênio. Aí teve o deputado Luciano Bivar, que foi reeleito, nesse caso, para a primeira secretaria, ele teve 411 votos. Maria do Rosário, que estava falando agora mesmo com a gente aqui, com o repórter William França, ela teve 371 votos para a segunda secretaria. Teve Júlio César, do PSD do Piauí, para a terceira secretaria, ele teve 467 votos. E, por fim, Lúcio Moschini, para a quarta secretaria, teve 447 votos. Aí, como suplente, o deputado Gilberto Nascimento foi o mais votado, 420, depois Pompeu de Matos, com 398, Beto Pereira, 389, André Ferreira, 382. Você que está nos acompanhando, eu já lembro que amanhã tem uma sessão para a inauguração dos trabalhos legislativos, a sessão solene que inaugura os trabalhos do Congresso Nacional para essa legislatura número 57. E vai ter a presença de membros do Judiciário, os representantes dos poderes executivo e também do Poder Judiciário, para a abertura dos trabalhos. Quem vai inaugurar será o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que foi reeleito hoje a presidente do Senado e, consequentemente, é presidente do Congresso Nacional. Ele vai anunciar a leitura da mensagem enviada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um texto que deve abordar os projetos, os temas considerados prioritários pelo governo para esse período que começa. E essa mensagem deve ser entregue pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e ela será lida pelo primeiro secretário, né, da mesa do Congresso Nacional, que é, nesse caso, o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara, que é Luciano Bivar. Ele deve fazer essa leitura da mensagem que o presidente da República vai enviar e vai ser entregue pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. A gente convida você a ficar acompanhando de pertinho tudo isso que acontece no Congresso, na Câmara dos Deputados, pela Rádio Câmara, pelas mídias sociais da Câmara dos Deputados, na Agência Câmara, no nosso site www.câmara.leg.br e também na Rádio Câmara. Sempre bem-vindo aqui na nossa cobertura. Você vai ficar agora com uma reportagem especial sobre o perfil do presidente Arthur Lira, que foi reconduzido, portanto, para mais esse período como presidente da Câmara. A gente agradece muito a sua audiência e convida a acompanhar essa reportagem sobre o presidente da Câmara. Muito boa noite a você e até uma próxima. Fique então com essa reportagem, conhecendo um pouco mais do presidente Arthur Lira. Arthur Lira, do PP de Alagoas, tem 53 anos e venceu a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados pela segunda vez, numa campanha que uniu partidos de todas as posições no espectro ideológico. Em 2022, quando foi reeleito para o quarto mandato de deputado federal, com mais de 219 mil votos, a maior votação de Alagoas, ele apoiou a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Porém, após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno, Lira pediu respeito ao resultado eleitoral. A vontade da maioria manifestada nas urnas jamais deverá ser contestada e seguiremos em frente na construção de um país soberano,
justo e com menos desigualdades. Empresário, agropecuarista e bacharel em Direito, Arthur Lira iniciou a vida pública em 1993, quando se elegeu vereador em Maceió. Antes de chegar à Câmara, também foi deputado estadual em Alagoas. Filiado ao PP desde 2009, assumiu a liderança do partido em 2012, durante seu primeiro mandato na Câmara, e voltou a ocupar esse cargo de 2018 a 2021, quando chegou pela primeira vez à presidência da Câmara. Durante o período em que comandou a mesa diretora, a Câmara aprovou medidas importantes para agilizar a compra de vacinas e a adoção de outras medidas para combater a Covid-19, além do valor de R$ 600 para o programa Auxílio Brasil e o Piso Nacional de Enfermagem. Também foram aprovadas as PECs dos precatórios e da transição para garantir a governabilidade na mudança de governo. E as medidas econômicas como a autonomia do Banco Central, o marco legal das startups e a desestatização da Eletrobras, além da diminuição de impostos sobre combustíveis, entre outras. Lira foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara em 2015 e comandou os trabalhos da Comissão Mista do Orçamento em 2016. Na condição de deputado, Arthur Lira é autor de 6 propostas que viraram leis. Uma delas é a mudança no crime de denunciação caluniosa. É autor ainda de 2 leis que fizeram alterações nas regras eleitorais e coautor do rateio de recursos do pré-sal de 2019 com os estados, a chamada cessão onerosa. Eleição da mesa diretora.